Pois bem, meus amigos, ontem tivemos mais um capítulo do espetáculo circense que se desenrola na capital da Banânia e, para surpresa de zero pessoas, a tal denúncia do golpe do algodão doce foi aceita. Os magnânimos vão continuar com o circo para julgar agora os réus, Bolsonaro e mais alguns figurões. A gente já sabe até qual vai ser a sentença no fim das contas. Mas no meio de toda essa barafunda, um caso em particular. É claro que eu estou falando dela, Débora Rodrigues, a cabeleireira, mãe de 2 filhos, que pichou a frase "perdeu mané" em uma estátua. Com um simples batom, ela escreveu algo que está em vias de condená-la a uma prisão de 14 anos. Mas esse caso em particular tem um potencial gigantesco de explodir os planos de vossa santidade. E no dia de ontem vieram à tona 2 materiais inéditos. Uma carta que a cabeleireira escreveu para o nosso querido Xande e também o vídeo do depoimento dela. E se as pessoas já estavam chocadas antes desses materiais, meus amigos, quando isso daqui tiver uma divulgação ainda maior, vai dar ruim pro Xande. Nem mesmo os blogueiros da Globo conseguem mais atacar a cabeleireira, porque até então eles estavam justificando. Não foi só escrever de batom, nem eles mais estão conseguindo fazer isso. E já reconhecem que pode frustrar os planinhos aí do Xande. Eu vou mostrar então no vídeo de hoje a revolta dos blogueiros da Globo, um pedacinho do espetáculo que aconteceu em Brasília e principalmente, claro, esses 2 materiais inéditos. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim. E nós começamos a nossa saga de hoje na coluna de Bela Megali, lá no jornal Globo, que escreveu o seguinte artigo: vídeo exibido por Moraes gera indignação em advogados e será questionado. O objetivo do ministro foi rebater argumentos apresentados pelas defesas de que não houve violência por parte de manifestantes do 8 de janeiro. E aqui já começa, porque caso vocês não saibam, o Xande, ele sempre inova, ele não é município para ter limite, e ele começa a sessão da leitura do voto ontem com a exibição de um vídeo que mostra o quebra-quebra que realmente rolou lá em Brasília, e a gente sabe de tudo isso, a gente reconhece. Só que tem pessoas que fizeram o quebra-quebra, tem pessoas que escreveram de batom, tem pessoas que chegaram depois que o quebra-quebra já tinha acontecido. Foi colocado todo mundo no mesmo bolo para o objetivo deles ser atingido, que é colocar o Bolsonaro na cadeia, sei lá, condenado à prisão perpétua. Mas aqui, essa notícia é dada com uma naturalidade que surpreende o pessoal do direito, pelo menos as pessoas com quem eu conversei, pelo seguinte: essa prova, porque o Xande fala, né? Vou apresentar aqui um vídeo que prova a materialidade dos fatos do negócio do golpe. Uma prova inédita, surpresa, que não estava nos autos do processo, a qual os advogados não tiveram acesso. E outra, quem tem que apresentar provas de acusação é o acusador, o Ministério Público, e não o juiz do caso. O juiz deveria ser uma pessoa neutra. Mas a gente sabe de todas as coisas que estão acontecendo na Banânia, mas não custa reforçar o absurdo dessa situação. E a gente olhando as imagens, que eu não vou passar aqui para vocês, mas foram aquelas imagens derrubando policiais do cavalo, pessoas tacando pau, pedra, e isso realmente aconteceu. Mas assim, não vi a Débora nas imagens, o Bolsonaro não estava nas imagens, o Cid não estava nas imagens, e aquelas pessoas que estavam nas imagens, elas estão presas? Porque também não foi falado isso. Que pena elas pegaram? O que aconteceu? Quem são aquelas pessoas e de que maneira aquelas pessoas especificamente que apareceram nos vídeos estão ligadas ao Bolsonaro? Porque pelo menos em um Estado de Direito é assim que deveria funcionar. Mas enfim, teve essa inovação jurídica aí do Xande,
E logo depois teve a revelação tanto da carta quanto deste depoimento aqui, que são imagens e dados inéditos. Então eu vou mostrar para vocês, começando pelo vídeo que a Folha divulgou, da Débora falando ali no seu depoimento, né? Então prestem atenção, um videozinho de 2 minutos. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da, da, da frase dita pelo ministro Barroso, e, e eu, de fato, não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, Excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por Não, me fica à vontade. Então, é até difícil não se emocionar com um depoimento desse, né? Mas ela não entrou em nenhum dos prédios, e isso, inclusive, foi dito pela PGR. Não há nenhuma prova de que esta mulher tenha quebrado uma mesa, roubado uma folha de papel, quebrado uma vidraça, sequer ela entrou nos prédios públicos. O único dano que ela causou efetivamente foi escrever de batom, foi apagado no dia seguinte. A estátua continua lá. Então, como ela tem que ressarcir o valor de uma estátua que ela sequer destruiu? Ela escreveu de batom. E um detalhe interessante aqui também é que ela nunca esteve envolvida com atividade criminosa, ela é réu primário. E aí ela está sendo condenada por associação criminosa. Ela mesma fala que ela não conhecia aquelas pessoas. Derrubada violenta, armada, sei lá, do Estado de Direito. E não há uma única foto dela com qualquer arma na mão, nem mesmo o cano de PVC que o Dino citou ontem como arma. A única coisa que ela tinha na mão era um batom. Batom não deveria, pelo menos, em uma democracia, ser considerado arma. E, além disso, ontem também foi o Xande, no alto de toda a sua benevolência, retirou o sigilo de uma carta que a Débora enviou para ele e que eu acredito que vocês devem querer saber o conteúdo na íntegra. Ela tem 3 laudas aqui, mas eu vou ler para vocês. Essa carta foi escrita em 6 de outubro de 2024, né? Ou seja, no ano passado, direto da penitenciária de Rio Claro, onde ela está presa, afastada dos 2 filhos pequenos até hoje. Excelentíssimo ministro, doutor Alexandre de Moraes, que esta o encontre com saúde e paz. Me chamo Débora e venho, através desta carta, me comunicar amistosamente com Vossa Excelência. Não sei ao certo como dirigir as palavras a alguém de cargo tão importante. Portanto, peço que o senhor desconsidere eventuais erros. Bom, só aqui no começo a gente já está vendo o tom de humildade. Eu duvido que qualquer juiz que tenha soltado pessoas que foram presas por crimes muito mais graves de homicídio, de abuso de mulheres, de tráfico de entorpecentes, que
que tenha algum deles escrito alguma carta deste nível aqui. Mas vamos adiante. Sou uma mulher cristã, tenho 39 anos, trabalho desde os meus 14 anos. Deve ser por isso, né? Eles têm raiva de trabalhador. Trabalho desde os meus 14 anos de idade. Sou esposa do Newton e temos 2 filhos, o Caio, de 10 anos, e o Rafael, de 8 anos, que são meu coração batendo fora do peito. Excelência, para não tomar muito seu tempo, vou direto ao ponto. Sou uma cidadã comum e simples e sempre mantive minha conduta ilibada. Jamais compactuei com atitudes violentas ou ilícitas. Fui a Brasília, pois acreditava que aconteceria uma manifestação pacífica e sem transtornos. Porém, aos poucos, fui percebendo que o movimento foi ficando acalorado. Devo deixar claro que em momento algum eu adentrei em quaisquer casa dos 3 poderes. Fiquei somente na Praça dos 3 Poderes, encantada com as construções tão gigantescas e bem arquitetadas. Sinceramente, fiquei muito chateada com o quebra-quebra nas instituições. Repudio o vandalismo, contudo, eu estava ali porque eu queria ser ouvida, queria maiores explicações sobre o resultado das eleições tão conturbadas em 2022, pequena pausa, falar sobre esclarecimento de eleições virou crime na democracia brasileira. A gente não pode sequer falar sobre o método de votação. Segue a carta aqui. Por isso, no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível. Escrever de batom na estátua, né? Pichar a estátua. Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar. Quando eu estava próxima à estátua, um homem pelo qual eu jamais vi, então, assim, como é que ela vai ser a associação criminosa com alguém que ela nunca viu? Mas, enfim. Começou a escrever a frase e pediu para que eu a terminasse, pois sua letra era ilegível. Talvez tenha me faltado malícia para rejeitar o convite, o que não justifica minha atitude. Me arrependo deste ato amargamente, pois causou separação entre eu e meus filhos. Nesse período de 1 ano e 7 meses de reclusão, eu perdi muito mais do que a minha liberdade. Perdi a chance de ajudar o Rafinha na alfabetização. Não o vi fazer a troca de dentes de leite. Perdi 2 anos inteiros dos meus filhos e momentos que nunca mais voltarão. Meus filhos estão sofrendo muito, choram todos os dias por minha ausência, passam por psicólogos a fim de ajudá-los a organizar os sentimentos dessa situação. Um castigo e uma culpa que eu vou lamentar enquanto eu viver. Gente, essas crianças estão sendo condenadas. Tem até o vídeo deles pedindo, pelo amor de Deus, libera minha mãe. Só um psicopata para não se compadecer com um caso desses. Excelentíssimo ministro doutor Alexandre de Moraes, meu conhecimento em política é raso ou nenhum. Não sabia da importância daquela estátua, nem que ela representava a instituição do STF. E não representa de fato, ela é uma estátua. Né? O STF é uma instituição e destruir aquela estátua não vai fazer com que o STF acabe como eles estão querendo incutir na mentalidade da sociedade, mas enfim. Tampouco sabia que seu valor é de 2 milhões de reais, mas ela continua valendo os mesmos 2 milhões de reais. Nenhuma avaria aconteceu na estátua, nenhum dano permanente. Não sabia que seu valor era de 2 milhões de reais. Se eu soubesse, jamais teria a atitude de sequer encostar nela. Minha intenção não era ferir o Estado Democrático de Direito. E como de fato não feriu. Porque escrever de batom em qualquer estátua, derrubar uma estátua, não vai acabar com a democracia. É no máximo vandalismo, mas este nem foi o caso aqui. Pois sei que o mesmo consiste na base de uma nação. Portanto, venho pedir perdão. É difícil até de não chorar, né? Portanto, venho pedir perdão para este ato até hoje me causa vergonha e consequências irreversíveis. Sei que não deveria, mas hoje tenho aversão à política e quero ficar o mais distante possível disso tudo. Pausa aqui de novo. Essa é a intenção.
A Débora é um troféu da ditadura. Ela está sendo usada para mostrar para os outros. Estão vendo? Qualquer um que ousar fazer uma crítica ao poder estabelecido será condenado da mesma maneira ou até pior do que esta cabeleireira aqui. Então não se metam com a política, parem de atrapalhar a nossa democracia tupiniquense, porque senão vai acontecer com vocês também. Entendo que quando somos tomados pela emoção e pela cólera... Opa, deixa eu botar aqui pro lado que agora tá cortando um pedaço aqui. Sei que quando somos tomados pela emoção e pela cólera, podemos praticar atitudes que não contribuem em nada. O que eu fiz não me representa e nem transmite a mensagem que eu sonhei em tecer para os meus filhos. O que mais almejo é ter minha vida pacata e simples de volta e ao lado da família. Termino essa carta na esperança de que essa demonstração sincera do meu arrependimento possa ser levada em consideração por Vossa Excelência. Deus o abençoe. E não foi levada, né? Porque ele votou pela condenação de 14 anos, mesmo depois de ler, de ver o vídeo dos filhos, de ver toda essa história, de estar na representação da PGR, que ela sequer entrou nos prédios. E esse, pessoal, é apenas um dos casos. Tem senhora, senhor com câncer, mulher grávida, tem as pessoas que praticaram atos de violência e vandalismo? Sim. Mas eles estão colocando todo mundo no mesmo bolo. E isso já está furando a bolha. Até os blogueiros da velha mídia já reconhecem. Olha só esse trechinho aqui da Globo News. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que esse julgamento ele tem dois. Ele tem um julgamento jurídico e tem um julgamento político. E eu acho que às vezes a corte não está prestando muita atenção, a devida atenção na dimensão política e não está fazendo uma estratégia jurídica adequada. Eu chamo a atenção que esse caso da Débora ganhou o país. Não está restrito aos círculos bolsonaristas, há muita simpatia com o caso dela. As pesquisas de opinião estão dando 37% de apoio à anistia e tem muito a ver com o caso da Débora e ela pode contaminar o julgamento dos peixes grandes, não é? Porque qual tem sido a estratégia dos acusados? Misturar os peixes grandes, que fizeram violência, que tramaram um golpe de Estado, com as pessoas, eventualmente, que foram lá gratuitamente, que não sabiam muito bem o que estava acontecendo, se somaram ali e não fizeram nenhum ato de violência ou vandalismo. Estão misturando tudo, usando essas pessoas como símbolos da anistia, que vai terminar perdoando os grandes operadores do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado. E eu acho que a Corte ela precisa entender essa estratégia e atuar com prudência, né, diferenciando aí as ênfases para não permitir que esse movimento pela anistia, que está grande no Congresso, o Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo está fazendo um levantamento junto com os deputados e está mostrando que está ganhando grande adesão entre os deputados o apoio à causa da anistia, e se isso não for contido separando esses dois, o estrago pode ser grande. Só uma correção aqui. Quem misturou os casos não foram os bolsonaristas, a direita. Quem misturou os casos, está colocando todo mundo no mesmo balaio, são os magnânimos lá da Suprema Corte. Eu falei para vocês que o Fux, inclusive, pediu vista, mas assim, e os outros casos de antes? Foi pedido vista? Foi detalhado ali? Essas pessoas têm a imagem delas? Elas aparecem naquelas imagens lá que o Alexandre de Moraes mostrou? Porque aquilo foi um recorte. E existem outros. Eu vou mostrar só um trechinho desse vídeo aqui. Não quebra, não quebra. Essas imagens não foram mostradas lá. E são do 8 de janeiro. Então, assim como tinha aquelas pessoas que quebraram tudo, tinha gente que estava querendo que não quebrasse nada. Não quebra! Não quebra! Não quebra! E pode ter ardeiro que tá limpando. E essa limpando. Não fomos nós. Aí, tá vendo? O criado que tá limpando, não é empregado da Câmara, não. Mas aqui, ó, o povo do bem estão limpando e organizando. Porque essa casa aí é do povo, essa casa é nossa. Aí, pessoal, os bolsonaristas são assim, ó, estão protegendo. Ali, as pessoas, ó, sentadas na frente das vitrines ali, que tinham os artigos históricos, para que aqueles vândalos não quebrassem. Será que aqueles vândalos estão na cadeia? Até agora nós não temos essa resposta.
Não vou mostrar muito aqui pro vídeo não ficar longo, mas tem imagem de pessoas de verde e amarelo protegendo policiais. Tem imagem de pessoas que pegaram um maluco que ia atacar o policial, prenderam e entregaram para a polícia. E nesse meio tempo o Fux está colocando água no chope, tanto nessa história da Débora, quanto com relação à delação do Cid. Tá aqui a matéria da Folha, né? Fux adiciona algum drama a roteiro previsível montado por Moraes. O Fux vê fragilidade na delação do Cid, que mudou, se eu não me engano, 9 vezes, de acordo com o tempo. E foi seguido por Carmen Lúcia e pelo Zanin. Embora muita gente tenha dito, porque é teatro, porque tá todo mundo junto, já comentei com vocês. Esse pessoal aí tem parceiros de jornada, amigos não. Não sei se é pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, porque ainda está rolando aquele processo lá nos Estados Unidos de cortar visto, de lei Magnitsky, tudo aquilo ainda não foi dada a resposta, tá para sair a qualquer momento. Mas ontem, para fechar o nosso vídeo aqui, saiu algo muito interessante da Comissão de Relações Exteriores, aquela que não deixaram o Eduardo Bolsonaro presidir, está sendo presidida pelo Felipe Barros, e foi aprovado o convite para que o ex-secretário do Trump possa vir ao Brasil falar sobre a USAID. É o Mike Pence, aquele que falou que o Lula só é presidente do Brasil hoje graças à USAID. Então é uma questão de soberania nacional muito importante, e este convite aqui será mais uma pedrinha no sapato de Alexandre de Moraes com seus planinhos autoritários. E agora eu quero saber de vocês. Esse caso da Débora, na opinião de vocês, e aqui é só um, né? Tem vários. Se os jornalistas fizessem um trabalho sério, a gente já tinha a comoção suficiente para libertar essas pessoas. Continuem preso quem fez o vandalismo, quem bateu em policial, quem derrubou o cavalo. Sou a favor que continue aí pagando pelas atitudes que teve. Agora, essas pessoas inocentes têm que ser libertadas urgentemente, ou a gente não vai conseguir viver numa democracia. O que vocês acham disso tudo? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.